Então, sou Patrícia Madeira, eu estou a trabalhar sobre o património rural, os palácios. O meu trabalho é sobre o turismo e sobre a proteção dos palácios. Eu comparei na minha tese as fazendas de café no Brasil, os palácios em Goa e os solares em Portugal. E para vos apresentar, eu vou sobretudo falar sobre os palácios rurais de Goa, o potencial turístico e a comunicação. É sobretudo isso que eu vou aqui desenvolver. Vou começar por uma breve introdução sobre Goa. Esta conferência eu fiz como se ninguém conhecesse Goa, mesmo se alguns dentre vocês têm já muitas informações. É sobretudo, vou dar alguns dados para iniciar a conferência, dados geográficos, um pouco de história, para vocês situarem um pouco Goa e a evolução de Goa na história. Depois vou falar sobre os palácios. Suponho que poucas pessoas entre vocês conheçam os palácios em Goa, então vou fazer mostrar as características destes palácios. A seguir, eu fiz uma pequena história do turismo em Goa, porque eu acho importante vocês terem esses dados para poderem compreender onde se situam os palácios no turismo em Goa. Então vou fazer uma breve história do turismo em Goa e mostrar como se desenvolveu o turismo e qual é o turismo atual. Mesmo se estamos num momento de pandemia, que claro, como todos os países, vocês sabem, o turismo está, entre aspas, parado, vamos ver também o impacto que pode ter em Goa. E para terminar, eu falarei sobre o turismo nos palácios. Vou mostrar para vocês 4 palácios que estão desenvolvidos à volta do turismo e isso vai ser o essencial, e assim vocês vão poder ter uma visão sobre os palácios e o turismo em Goa. Então, para começar, eu quis vos mostrar um pouco onde se situava Goa. A Goa situa-se no suleste da Índia. Esperem, tenho um problema de... Aqui está. É situada na costa do Malabar, no sul de Bombay, que é a capital da Índia, suponho que vocês sabem. Este território tem por cerca de 3.700 km² e tem uma população de 1 milhão de habitantes, mais ou menos. Este sítio é um pouco particular na Índia, porque é um sítio onde vocês vão ver há uma mistura de civilizações e de arquitetura europeia e indiana. É um lugar à parte na Índia, completamente. Os habitantes desta região, há uma coabitação entre 3 religiões. Vocês vão ter a religião hindu, vocês vão ter os muçulmanos, os católicos. Eles vivem juntos e partilham todos os dias e não há grandes conflitos entre estas 3 religiões. É constituída por 11 províncias. É uma região onde há as moções, onde, para os que não sabem, é um período de 2, 3 meses de grandes chuvas, e a vida em Goa é determinada e organizada em volta também desse momento de moções, porque todo o ano eles vão ter um tempo, para vocês saberem, que é úmido, calor, e vão ter durante junho, julho, agosto, acho mais ou menos, se não me engano, vão ter muita chuva, e as construções em Goa têm também elementos ligados a este período de muitas chuvas.
Eu queria mostrar para vocês, não sei se todos conhecem Goa, e queria mostrar para vocês algumas imagens de Goa, que é diferente, como vocês sabem, da Índia. Aqui vocês têm imagens de praia, é sobretudo essa imagem que é divulgada, e vocês vão ver a nível turístico, sobre Goa, que são as praias, paisagens lindíssimas. Vocês têm uma mistura arquitetónica, onde vocês podem ver aqui, casas que parecem um pouco europeias, mas têm elementos diferentes. Vocês têm igrejas, claro. Vocês têm templos e também têm uma mistura de dois mundos, vamos dizer assim, completamente diferentes, e é um sítio onde vocês, eu acho, se sentem em casa. Os portugueses, penso que quando vão a Goa têm essa sensação de estarem em casa, porque têm muitas ligações com Portugal, e os indianos, quando vão visitar a Goa, penso que vão para um sítio completamente diferente do que eles conhecem, e também é por isso que eles vão visitar este sítio, porque é diferente do resto da Índia. Agora vou dar rapidamente alguns elementos da história de Goa. Eu não vou muito entrar em detalhes. Eu queria dar para vocês assim um panorama global para poderem entender como se vão desenvolver os palácios em Goa. Então, a Goa era um porto com uma situação interessante e bem protegida, e os portugueses podiam organizar o comércio. Foi Afonso de Albuquerque, desculpem, que decidiu conquistar este território que estava no domínio dos muçulmanos. Ele instala-se nesta cidade já construída, e ele vai organizar todo o comércio em Goa. Esta cidade, na época, é chamada Goa. Eu vou explicar para vocês, porque vocês podem ficar um pouco perdidos. Na época, a cidade chama-se Goa, e agora, neste momento onde nós conhecemos Goa, é o estado de Goa. São duas coisas diferentes, mas antigamente o território de Goa chamava-se Ilha de Goa. É diferente, não sei se vocês entenderam bem. Atualmente, Goa, como se chamava, chama-se Velha Goa, Old Goa. No século XVI, Goa torna-se uma capital de um grande império que vai de Cabo de Boa Esperança até o Japão. Todas as mercadorias passam por Goa, e Goa cresce, é uma grande cidade, é maior mesmo que Lisboa, e dizem que havia 200 mil habitantes no século XVI em Goa, o que é muito para a época. Ela também foi chamada a Rainha do Oriente, porque houve um grande desenvolvimento do catolicismo, e em Goa vocês ainda encontram hoje muitas igrejas que mostram essa importância. A cidade de Goa, Velha Goa agora, quando vocês a visitam, vocês só vão encontrar igrejas. Tudo o resto desapareceu. No século seguinte, no século XVII, houve a decadência de Goa. Portugal começa mais a virar-se para o Brasil, e então Goa conhece uma grande decadência, e isso faz com que também esta cidade se torne um pouco esquecida. Também há grandes epidemias, como a peste, que fazem com que a população morra, e há muitas pessoas que vão morrer de epidemias, e então a cidade vai perder muitas pessoas. Para vocês terem uma ideia, em final do século XVII só há mais de 20 mil pessoas,
vocês podem ver que há uma grande diferença entre antes e depois. Como as pessoas vão-se embora desta cidade, o vice-rei decide de sair de Velha Goa e a transferir a capital administrativa para Panjim, em 1843. E depois, a Velha Goa, nessa época, só há padres e monges, já não há quase população nenhuma. Foi neste período do século XIX que em Goa, como vocês sabem, na Índia há castas. Em Goa também essas castas existem. Eu não vou desenvolver muito sobre isso, senão vou passar muito tempo. As castas em Goa, as que estão mais altas, chamam-se Brahman e Chardot. Estas castas vão, no século XIX, ter grandes encargos na administração. E então, a partir daí, ganham poder, ganham um estatuto e vão então construir os palácios, que vamos falar depois. E vão construir os palácios não em Panjim, mas em toda Goa. Eu vou mostrar depois para vocês um mapa, onde vocês veem todos esses palácios, um pouco em todos os sítios em Goa, para mostrar o poder que eles tinham nessa época e o dinheiro que eles tinham. Depois, rapidamente, eu não vou desenvolver muito mais, mas sabemos, e muitos de vocês sabem, que em 1961 Goa foi integrada à Índia, porque houve, como é que é dizer... O Estado da Índia estava a regrupar um só país e Goa até 1961 ficou portuguesa e a partir daí tornou-se um território indiano. Agora vamos ver um pouco sobre os palácios. Para vocês terem uma ideia dos palácios, vou voltar para trás, na imagem da minha apresentação, vocês podem ver, tem aqui um palácio, que é o Palácio Figueiredo de Albuquerque, onde vocês veem uma arquitetura muito particular. E nestes palácios eu vou explicar um pouco quais são os elementos que fazem a particularidade destes palácios. Todos estes palácios são residências particulares, onde a maior parte são... os proprietários são os mesmos desde o início, são sempre as mesmas famílias que têm estes palácios. Só há um que eu vou mostrar para vocês que foi comprado, senão, em geral, é a mesma família. Estes palácios têm uma arquitetura misturada entre a arquitetura portuguesa e a arquitetura hindu. Eu vou mostrar para vocês os elementos que mostram esta mistura. Para começar, a construção dos palácios é toda feita como os hindus fazem, e fazem até hoje. Eles seguem regras do livro dos Veda, que é um documento antigo de religião indiana. Este livro tem uma parte que desenvolve sobre as regras de construção de uma casa, em geral, não forçosamente um palácio, mas de uma casa. Este livro indica o que a pessoa pode fazer para ter uma melhor vida. Então, vai indicar como se deve construir o local, a data mais favorável para construir a casa, a orientação da casa, a orientação da porta principal e eles seguem, como vocês podem ver aqui, o diagrama, eles seguem este diagrama para a construção da casa. No centro, que vocês podem ver aqui, deste Deus, todas as casas em Goa vão ter um pátio. E este centro é o coração,
o centro da personagem, deste Deus, e que é o criador do universo. E então há uma importância sobre o pátio nos palácios, e todas as casas que nós vamos ver têm todas um pátio ou vários pátios, e é o centro da casa. É muito importante para os proprietários. Depois, este é o pátio que eu mostro para vocês, que se chama Raj Angan. Desculpem pela pronunciação, eu não sei pronunciar indiano. Aqui vocês têm um exemplo de pátio, há vários exemplos, eu não pus outros, mas vocês podem ter vários. E, em geral, os quartos da casa dão para este sítio. Também é uma maneira de trazer luz para dentro de casa. Vocês podem ter os dois elementos. Depois, vocês têm, em geral, para vocês terem uma ideia, o interior da casa é de influência hindu, o exterior da casa é de influência portuguesa. No exterior eles vão mostrar, eu vou mostrar para vocês uma fachada, vão mostrar como casas portuguesas, palácios portugueses, mas no interior a organização completa é uma organização muito ligada à religião hindu. Depois, aqui vocês têm o Vasari, que é um sítio importante para a religião hindu, é um sítio onde fazem refeições, e é um lugar muito comprido, onde se fazem refeições, e está ligado com um hotel, vamos dizer assim, um sítio onde um altar, desculpem, enganei-me da palavra, um altar hindu, onde a religião hindu está ligada com a comida. Então, nas casas indo-portuguesas, este lugar existe. Claro que não vai haver um altar hindu, vamos ter capela, como vocês podem ver à direita. Vocês têm a construção de capelas dentro dos palácios. E elas estão sempre ligadas à sala principal. E isso é muito típico das casas hindus. Se um dia vocês podem visitar uma casa hindu, vocês vão encontrar este lugar, e também corresponde a casas, os palácios de Goa, o que não encontram em outros palácios, nem em Portugal, nem no Brasil. Os solares em Portugal, vocês podem ter uma capela, mas elas estão um pouco mais à parte, não estão no centro da casa. E no Brasil também é a mesma coisa, vocês podem encontrar também capelas, mas não estão situadas no mesmo sítio nas casas. Depois, vocês vão ter aqui as fachadas, como ainda agora vocês viram, aqui vem outra fachada. Elas são construídas simetricamente, com muitas janelas, uma entrada principal que é bem posta em realce. E estas casas podem ter um ou dois andares. Se elas têm 2 andares, o andar inferior é o andar onde se põem coisas da casa, mas ninguém vive em baixo, é sobretudo na parte superior que as pessoas vivem, e a parte nobre, vamos dizer assim, como em Portugal nos solares é a mesma tipologia. Há muitas decorações, e vocês podem ver nesta imagem onde vocês veem um brasão, não se vê assim muito bem, mas em cima, no triângulo que vocês têm na entrada principal, tem um brasão, e todas estas famílias, as que tiveram um brasão, têm na frente da fachada. Depois, vocês têm também outra coisa que é muito típica, são os telhados, chamam-se telhados de tesoura. Estes telhados permitem uma circulação do ar nas casas.
porque, como eu disse no início, em Goa faz muito calor e é muito úmido, e então para haver uma circulação do ar e não o ambiente não estar abafado, então eles fizeram este tipo de telhados para a circulação do ar. O que podemos dizer que é uma climatização ecológica, vamos dizer assim, porque não é preciso ter outros elementos para circular o ar. De seguida, o que vocês podem encontrar muito são a particularidade das janelas. Vocês só veem em Goa este tipo de janelas. Não são em vidro, como vocês podem constatar. Elas chamam-se carepas. Uma parte são as ostras que são lascadas, não sei explicar. Vocês veem em cima, dão elementos redondos que vão ser postos nas janelas. Este tipo de janelas permitem várias coisas, permitem a circulação do ar, porque então a aeração das casas com o telhado fazem circular o ar. Também, eu tinha posto outro elemento, também filtram a luz para o interior das casas e também dão uma particularidade, e são muito bonitas, quando vocês visitam, é uma coisa que as pessoas gostam muito de ver. Depois vocês têm os alpendres, que são a entrada principal das casas. São elementos importantes desta arquitetura, desculpem. Estes locais permitem de receber pessoas que são de outras castas, normalmente dentro dos palácios, antigamente, não se podiam receber as castas inferiores, então eram recebidas neste lugar. As mulheres também podem se assentar, porque vocês de cada lado, aqui não se vê bem na fotografia, mas de cada lado vocês têm bancos, então as mulheres podem se assentar para ver passar as pessoas na rua, ver o que se passa. E também é um momento onde pode haver convívio entre a família, onde há serões, as famílias assentam-se aqui durante os serões para falar, tocar música. Então há um espaço importante. Vocês, para aqueles que conhecem bem Portugal, lembram-se que antigamente as pessoas juntavam-se na rua, sentavam-se na rua para falar uns com os outros, e é um pouco este sentimento que podemos ter aqui, que é um momento de partilha da família. Depois a seguir, aqui vocês podem ver, os palácios são partilhados em 3 espaços. Vocês vão ter no espaço aqui representado em vermelho, na frente da casa, vocês têm um espaço aberto para o exterior, que é o espaço social, onde se recebe as visitas, onde vocês têm salões, por exemplo. Depois vocês têm o espaço verde, que é os quartos, que é o espaço íntimo, onde vocês têm os quartos, como eu disse, estão à volta do pátio. E depois nas traseiras vocês têm o espaço dos serviços, que está aqui representado em amarelo. Todas as casas têm estes 3 espaços. O que eu vi e o que eu observei é que todos os palácios, as fazendas de café, os solares em Portugal, têm estes 3 espaços. Eles são bem estruturados e vêem-se bem em todas as casas. Claro que as pessoas exteriores nunca têm acesso ao espaço verde nem amarelo, só têm acesso ao espaço vermelho. Depois, aqui, eu não queria, eu vou voltar depois. Aqui eu pus algumas fotografias de interior, de casas, onde vocês podem ver uma mobília muito particular que se chama indo-portuguesa.
Estes móveis eram todos construídos por artesãos em Goa e eles punham elementos muito indianos, vamos dizer assim, ou locais, vamos dizer mais locais, se calhar é melhor, pode haver animais de Goa, pode haver alimentos, frutos que são escultados nestes móveis. Vocês têm porcelanas da China, há uma grande, são casas muito bonitas e com mobílias muito interessantes. Também pus para vocês o chão, por vezes, o chão por vezes nas casas é de madeira, como vocês podem ver nas fotografias, mas também às vezes há mosaicos com desenhos muito bonitos. Aqui vocês têm uma varanda, por exemplo, decorada assim. E vou voltar outra vez para trás, desculpem. Aqui vocês têm um mapa que eu realizei para a minha pesquisa e penso que é um mapa onde vocês podem ver os palácios em Goa. Penso que faltam aqui palácios, claro, porque eu não pude ir a Goa e fazer Goa inteira para ver todos os palácios. Eu, para construir este mapa, fui a dois grandes pesquisadores que trabalharam sobre os palácios, Helder Carita, que muitos de vocês conhecem, e também Angela Costa Silveira, que também trabalhou sobre os palácios em Goa. Os dois andaram a procurar todos estes palácios, então com os dois eu fiz um mapa. Eles tinham feito um mapeamento, vamos dizer assim, não numa carta, mas nos livros, e então eles podemos ver que há 125 palácios, 87 fazem parte do espaço rural e 38 do espaço urbano. Aqui tem eles estão todos instalados, vamos dizer assim, numa parte de Goa, que é a parte mais à volta da cidade e da província, vamos dizer assim, de Panjim. Mas os palácios que nós vamos ver estão mais situados para o sul, na parte sul, aqui que vocês veem na parte sul deste mapa, desculpem, e são só palácios rurais. Estes palácios não, como eu disse, não estão todos abertos aos turistas. Há muitos poucos, comparado a estes todos. Agora vamos ver rapidamente, mas penso que é importante vocês verem a história do turismo em Goa para perceber onde se situam estes palácios no turismo em Goa. Eu fiz aqui uma linha do tempo do turismo em Goa. Então, a pesquisa que eu fiz, vi que a partir de 1927 Goa começa a ter uma importância turística, vamos dizer assim. Portugal está ainda na dominação portuguesa e Portugal tenta desenvolver o turismo e compara Goa para tentar trazer turistas, compara Goa com a Costa Azul, desculpem, há um pequeno erro, a Costa Azul do Oriente, com as lindas praias, com uma linda natureza, um sítio um pouco diferente, e é um sítio onde eles estão a tentar comparar e fazer a mesma coisa que está a acontecer nesse momento em Portugal, é o turismo de elitas que vêm visitar e vão a hotéis de luxo, vão aos casinos, vão à praia, esse tipo de turismo. Eu não encontrei bonitas fotografias da época
de praias. Então pus uma de 1927, mas que é um forte em Goa. Nesta época há um grande problema em Goa, não há estradas, não há pontes, não há hotéis, e então não há luz em Panjim, por exemplo, é um grande problema para desenvolver o turismo. Depois, em 1951, há, enfim, a construção de um hotel que se chama o Hotel Mondovì, que existe ainda hoje, em Panjim, e depois o hotel, outro hotel em Vasco da Gama, que é outra cidade em Goa. A seguir, vai haver a criação do Departamento de Turismo, vamos dizer assim, em Goa, que vai tentar dar uma dinâmica ao turismo. Vão criar transporte, um avião, vão pôr em... esqueci da palavra, desculpa. Transportes aéreos, e que se chama TAIP, Transportes Aéreos da Índia Portuguesa, para tentar desenvolver esse turismo que estão a tentar começar, vamos dizer assim, porque o turismo em Goa, nesta época, é muito pouco desenvolvido. Depois vamos ver que o turismo vai ter uma grande transformação, vamos dizer assim, se posso dizer isso, e Goa vai ser conhecida no mundo inteiro a partir dos anos 60, 70. É nesta época que Goa é completamente invadida, vamos dizer assim, sobretudo no norte da Goa, pelos hippies. Eles encontram em Goa um sítio muito natural, como um paraíso, que ninguém ainda destruiu, porque a natureza não foi modificada e não houve construções. Então, muitos hippies dos Estados Unidos vêm se instalar em Goa. Isso faz com que Goa seja conhecida ao nível mundial pelas bonitas praias, as bonitas paisagens. Eles trazem ao mesmo tempo, e depois nos anos 80 isso confirma-se, drogas, e há um grande consumo de drogas em Goa, e isso é uma grande problemática para o governo de Goa. Ela é comparada com, podemos dizer, hoje em dia como Ibiza, porque é um sítio onde as pessoas vão se regrupar para fazer festas. É aí que vai nascer, para aqueles que conhecem, a música trance, e que é muito conhecida no mundo, e ela foi iniciada aqui em Goa. E este tipo de festas foi muito desenvolvido nessa época. As pessoas vinham a Goa mesmo para fazer a festa, para beberem, para tomarem drogas. O Estado e o governo de Goa, vamos dizer assim, vai tentar fazer pôr várias práticas para tentar modificar este turismo. Ele, a partir dos anos 90, começa a tentar desenvolver o turismo para a praia, claro, e para a natureza, que são os dois pontos que mais vocês vão ver que falamos sobre a Goa. E nestes anos 90 há a criação de uma linha aérea low cost entre a Europa e Goa, diretamente. Antigamente as pessoas tinham que passar por Bombay para ir até Goa, e agora as pessoas vão de Francfort, e existe essa linha até hoje, Francfort-Goa, o que facilita a entrada de turistas. E entre 1991 houve 121 voos para Goa diretos. Em 4 anos triplicou, a 1995 chegaram a 313 voos durante o ano, o que mostra a importância e a procura de Goa para ir passar as férias nas praias.
É um sítio que é barato, porque os voos eram baratos, mais ou menos 500 euros. Na época vocês podiam ir para Goa, o que é barato, a comida é barata, a estadia é barata, então é um sítio onde as pessoas facilmente podem passar uma semana com um tempo agradável, um sol todos os dias e ir à praia. Depois, nos anos 2000, o governo de Goa, o Departamento do Turismo, continua a desenvolver o turismo de praia, claro, mas vai tentando mostrar que em Goa não é só a praia, também há a natureza, há a cultura. Tenta mostrar justamente o que eu disse há pouco, essa mistura de duas civilizações, vamos dizer assim, é um sítio muito particular e então eles querem mostrar esse potencial do património material e agora cada vez mais imaterial, mas no início dos anos 2000 estão ligados mais ao património material que imaterial. E isso vai vir depois. Eles também tentam, e por causa da natureza, eles tentam desenvolver projetos ecológicos que estão muito em voga agora. Então eles cada vez mais vão desenvolvendo esse ponto. Vocês veem que aqui, ao longo dos anos, a ideia que nós podemos mais ter é ligada à praia, ao sol e menos ao património material de Goa. A seguir, eu quis mostrar para vocês um pouco as estatísticas dos turistas em Goa. Eu fui buscar no site do turismo de Goa. Aqui vocês veem que há o turismo doméstico, que é um turismo que vocês veem a evolução deste turismo doméstico. Era pouco, vamos dizer, em 1985, mas houve um crescimento nos anos 2000, até vocês veem até 2017, que aí é mais visível, vocês depois têm uma constante, vamos dizer até 2019, mas vocês veem que há muitos indianos que vêm visitar Goa. Goa é uma das regiões mais ricas e é também um sítio como nós aqui no sul da França, as pessoas vêm para a praia e há muitos ricos indianos que vêm passar as férias neste sítio. Depois vocês têm o turismo externo, o que parece pequenino comparado ao turismo doméstico, mas chega mais ou menos, vocês veem nos anos 2017, chega a 1 milhão de pessoas que visitam Goa. Os turistas que visitam mais Goa são alemães, ingleses, americanos, australianos, há muitos, e a maior parte, o objetivo das visitas é a descoberta de uma cultura completamente diferente da Índia em geral. Muitos os estrangeiros é um pacote onde vocês vêm visitar a Índia e passam por Goa, muitas vezes, ou então vocês têm aqueles que vêm só passar férias de praia, vamos dizer assim, e vêm diretamente para Goa. Vocês aqui veem, claro, os números comparados por causa da pandemia, como o turismo está completamente parado. Fui procura dos dados de 2020 para ver esta diferença entre 2019 e 2020. Vocês veem que o turismo está parado, mas o que é normal, é assim no mundo inteiro, não se pode viajar. Depois eu quis mostrar para vocês, para aqueles que não conhecem, mesmo para aqueles que conhecem é bom, eu penso que nunca viram estes vídeos, e eu tentei mostrar para vocês justamente como é vendida a Goa
pelo estado de Goa e pela Índia. Então vamos ver alguns vídeos de promoção. Vocês vão ter, aqui temos 4 vídeos, eu vou deixar o tempo, alguns duram 1 minuto, o último dura 4 minutos, mas eu quero mostrar para vocês mesmo e vou deixá-los ver para poderem compreender como é vendida a Goa para o exterior e sobretudo para os indianos. Aqui são vídeos mais destinados para os indianos. Eu vou mostrar o primeiro vídeo e depois vou comentar depois. O primeiro vídeo é de 2010, foi feito pelo Departamento de Turismo de Goa. It's a place that's warm and friendly. It's the paradise of the East. Oh yeah. It sees the sun setting every day. Every day. It's got the blues, yeah. It's got the green. Go, go, for the fun and the sun, yeah. Go, go, for the hills and the plains. Go, go, for the food and the forest, yeah. I'm crazy about you. Who says it's all about just beaches? Who says you have seen it all? From the feast and the fest. I'm crazy about you. Go 365 days on a holiday. Então, aqui vocês podem ver um vídeo, dura 1 minuto, eles realizaram uma música mesmo própria para este vídeo, que eu acho muito giro. Parece um pouco Bollywood, o mesmo género. Aqui vocês podem ver o que é posto em realce, que é a hospitalidade, um paraíso, o sol, a praia, o divertimento, também a comida. Vocês podem ver as igrejas, vamos rapidamente, mas vocês podem ver um momento, eles estão numa igreja, os desportos radicais, o carnaval, não sei se vocês viram, mas pode-se ver o carnaval. Goa tem um carnaval, é uma herança portuguesa, e está tudo sempre ligado a se divertir e ao mar. Vocês veem muitas vezes o mar neste vídeo. Depois este vídeo, desculpem, veio outra vez tudo para trás, desculpem. Este foi realizado há pouco tempo. Aqui vocês podem ver este vídeo foi realizado em 2019 pelo Departamento de Turismo. Aqui vocês têm uma imagem mais moderna de Goa, mas está sempre ligada, vocês veem divertir-se, passear, desporto, tentam pôr todos os elementos que vocês podem ver em Goa. As igrejas, aqui vêem-se muito melhor, as igrejas, vocês veem Velha Goa, vocês veem a praia, o mar, a natureza, e tem esta música, se não me engano, depois um de vocês poderá me dizer no fim, eu acho que é uma música hindu, se não me engano. Eu penso que este vídeo é para os indianos, não é para europeus, mas
Isto tudo mostra este sítio muito exótico, mas aqui, no primeiro vídeo e no segundo vídeo, vocês podem ver que não há nenhum elemento sobre os palácios de Goa. Vocês veem que são completamente esquecidos, vamos dizer assim. Vocês vão ver nos 2 próximos vídeos que é a mesma coisa. Não temos esse património, não temos um momento onde mostram esse património. O segundo vídeo é o mesmo vídeo, eu quis mostrar porque é importante, é o mesmo vídeo que o primeiro, mas muito mais curto, em 30 segundos, e é por causa da pandemia. Vocês vão ver, eles metem informações sobre a pandemia e para incentivar as pessoas a continuar a visitar Goa. Goa is now open. Let's Goa! Bem, aqui era mesmo para mostrar que em Goa vocês estão protegidos, podem ir a visitar Goa, não há nenhum problema, a pandemia está controlada, vamos dizer assim. Então eles tentam mostrar que as pessoas podem visitar Goa sem nenhum problema de pandemia. Eu esqueci, não sei se disse, mas vocês veem que estes vídeos são sobretudo para jovens que querem ir visitar Goa. Vocês só veem pessoas jovens nos vídeos. E vamos ver outro. Planning a beach holiday in India is synonymous with planning a trip to Goa. Thanks to its breathtaking beaches, vibrant nightlife, delicious food, historic monuments, and adventure activities on offer, this former Portuguese territory, tucked in the southwestern coastline of India, is already one of the hottest and the most happening party destinations in the country. So here's all you need to know before that long due Goa trip of yours finally happens. Owing to its convenient geographical location, you can easily reach Goa by air, rail, or road. Dabolim Airport, Marga Railway Station, and Vasco da Gama Railway Station serve as major entry and exit points for the travelers. If you wish to travel by road, you can take a bus ride or hire a cab from nearby towns and cities. However, we'd rather recommend you take your own vehicle or rent one and drive down from Goa with your gang, especially if you're starting from Mumbai. In fact, you can take the Mumbai-Malwa-Goa route, which stretches along the coast and recreate the famous Dil Chahta Hai road trip. When it comes to getting around in Goa, renting a bike or scooter remains the most exciting and budget-friendly way to explore the best of Goa, even though you can take local buses or hire taxis. Being the party destination that it is, Goa has all to make sure that you have a memorable beach holiday experience. Finding accommodation in Goa according to your budget and comfort is as easy as fine. From high-end beachside resorts and hotels to budget hostels, homestays, and shacks, Goa welcomes travelers of all kinds. However, Beach Box Hotel in Baga, a one-of-a-kind hotel that has been set up inside a shipping container, makes for a unique stay in Goa. Cliché as it may sound, no Goan holiday is complete without experiencing its typical beach parties. And that's why you must visit the ever-so-lively Anjuna, Kalingu, Candolim, and Baga Beach. Here, you're more than likely to come across tourists breaking into impromptu dance moves and doing interesting activities like jamming, fire eating, and a lot more. If you are a party animal, visiting famous nightclubs and restroom bars like Tito's Bar and Club, Tubana Nightclub, Silent Noise Club, Cafe Mangoes, and LPK Waterfront will give you a first-hand experience of the buzzing nightlife in Goa. Not into parties and crowds? Keep calm and visit the lesser frequented beaches like Arambol, Butterfly, Morji, Bogmalo, and Paladin Beach, which are incredibly beautiful and peaceful. If you're a history buff who gets intrigued by the wonders of the bygone era, then you must visit famous historic buildings in Goa, such as Bom Jesus Basilica, Say Cathedral, the Church of St. Francis of Assisi, and more.
And just in case you missed out on taking a road trip from Mumbai to Goa, like they did in the famous Dil Chahta Hai movie, stop by at Adwara Fort and Chipora Fort and seize your moment. For adventure-loving souls who don't like to stay indoors, Goan beaches offer a host of adventure water sports, including paragliding, kite surfing, snorkeling, and much more. Enjoy deep sea diving at Grand Island and get up close with the enchanting underwater world. And let's not forget the eclectic range of food that this small state has to offer. Famous eateries like Thalassa, which is known for its Greek cuisine, German bakery for its desserts, Infanteria for its breakfast spread, and Fatfish for the lip-smacking seafood make for an ultimate gourmet experience in Goa. You can always spice up your Goan treat by having Vindaloo, a famous local curry dish, usually prepared with a lot of spices. As if all this weren't enough, one standout experience that you should definitely have is taking a beautiful 90-kilometer drive from North Goa all the way to the famous Dudhsagar Falls, which will definitely remind you of the blockbuster Bollywood film Chennai Express. And don't forget to visit the Anjana Flea Market and take spice plantation tours while you're there. Whether you want to live it up and party all night or simply want to lounge on a pristine beach while sipping on pina colada, Goa is the ideal place to do both. Its allure will make you want to return to the party state for every single vacation. If you enjoyed watching the video, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Hit the subscribe icon for more amazing travel videos such as this. Este vídeo é um pouco longo, mas eu quis mostrar para vocês, porque aqui neste vídeo vocês veem tudo o que se pode fazer em Goa, desde atividades, comida, divertir-se, visitar, tudo que se pode visitar, tudo o que é sobre Goa. Vocês aqui podem ter um resumo, vamos dizer assim, do que se pode fazer. Este vídeo foi realizado por uma agência de viagem, que se chama Tripoto, onde vocês podem ter as atividades sobre vários países, não só a Índia, mas vários países no mundo, e eles propõem atividades e fizeram um vídeo para a Goa. Vocês veem que em todos os vídeos é sempre jovens. Eu penso, se calhar engano, mas eu penso que são todos para indianos. Não encontrei, procurei em todos os sites que eu pude, não encontrei nem por portugueses, nem para europeus. Não há esse material, ou então eu nunca vi, não consegui encontrar. Eu penso que como os outros, estão destinados a indianos, porque mostram mesmo os elementos diferentes da Índia, vamos dizer assim, porque eles falam da comida e mostram bem que a comida é diferente da comida dos indianos. Aqui, outra vez, vocês não têm nenhum elemento sobre os palácios. São completamente esquecidos. Esta agência de viagem, eu fui procurar no site para ver um pouco todas as atividades que eles propunham. Encontrei um artigo, foi publicado este ano, no ano passado. Foi publicado no ano passado, no início do ano passado, em janeiro de 2020, um artigo sobre o Palácio Figueiredo de Albuquerque, onde eles mostram a experiência que tiveram. Depois eu posso mostrar para vocês, quando estivermos nesse palácio, quando estiver a mostrar o turismo nesse palácio, mas eles mostram mesmo que é um sítio maravilhoso para visitar e que é que até aí ninguém tinha posto em realce. Então há um grande problema sobre a promoção, vamos dizer, dos palácios de Goa. A seguir, eu procurei cartazes, publicidades atuais. Não fui procurar no passado, foi sobretudo agora, mas eu já tinha feito a pesquisa e continuamos a ter o mesmo tipo de promoção do turismo em Goa, que é praia, sobretudo. Vocês veem aqui, os cartazes estão todos ligados à praia. Deles, que vocês podem ver em cima, mostra a praia,
a igreja, o carnaval e as tradições. Vocês podem ver, é uma agência também de viagem, se chama WeGo, conhecida, eu penso que vocês conhecem. Mas o resto, vocês veem praia, vocês veem sobretudo esse lado de passar férias à praia. O património não é muito posto em realce, sobretudo que aqui em Goa vocês têm um grande património material e imaterial, muito interessante a desenvolver, e aqui nestes cartazes vocês não veem esta publicidade. Fazendo a minha pesquisa e procurando, eu consegui encontrar no site do Turismo de Goa, porque o Estado de Goa tem um site dedicado ao turismo, e eles realizaram um levantamento dos palácios que se podem visitar em Goa. Vocês têm aqui 9 palácios que podem visitar, mas todos não têm as informações. Vocês têm um texto muito rápido sobre cada casa, mas não há indicado como é que se podem visitar, quando, tem a localização da casa, mas não há muitos elementos, e isso é um pouco estranho, porque são uns sítios importantes, eu acho, para compreender a história de Goa, e neste site não há essas informações. Agora vamos falar dos palácios. Aqui eu pus para vocês, e acho que é os mais interessantes, os 4 palácios que podem ser visitados em Goa, e que são os que são mais visitados. São estes 4 palácios. Vocês têm o Palácio Araújo Alvares, tem o Palácio Figueiredo Albuquerque, tem o Palácio de Dião e tem o Palácio Menezes de Bragança. O Palácio Menezes de Bragança é o primeiro palácio nos anos 90 a abrir as portas para o turismo. Eles foram obrigados a abrir ao turismo para ter dinheiro para continuar a guardar esta casa e compor esta casa. Penso que vocês podem imaginar que ter uma casa assim é preciso ter dinheiro para compor e encontrar pessoas que compõem estas casas, porque são elementos muito específicos, e então a partir de 1961 estas casas tinham terrenos à volta e alugavam esses terrenos, e depois de 1961 não têm mais esses terrenos e não têm mais dinheiro. Então vão ter que encontrar soluções para manter estas casas, e o Palácio Menezes de Bragança foi uma maneira de encontrar dinheiro para manter esta casa. Esta casa está dividida em 2 partes, mas depois eu vou explicar um pouco quando estivermos nessa parte. Vamos começar pelo Palácio Araújo de Álvares. Este palácio está integrado num museu, vamos dizer assim, que foi realizado nos anos 2000, onde vocês podem encontrar, eu pus aqui 2 fotografias, como era antigamente Goa. Ele chama-se Ancestral Goa, e é como um Portugal dos pequeninos, mas com as atividades das pessoas de Goa antigamente. Vocês podem ver o que faziam, cada profissão fazia. Podem ver pequenos monumentos de Goa. E eles desenvolveram ao lado há um palácio que pertence à mesma família, e então desenvolveram esse palácio e transformaram completamente em museu, é um verdadeiro museu. Aqui este museu e esta casa estão no nível de comunicação, de promoção, estão mesmo virados para os indianos, porque quando vocês visitam a casa, o discurso e as explicações são feitas para indianos e não para europeus, porque nós europeus, quando visitamos este género de casas, há coisas que nós sabemos que correspondem,
E quando eu fiz a visita, por exemplo, explicaram-me coisas que eu já sabia e havia coisas que eu não sabia e que gostaria de saber, e então o discurso não está bem dirigido, vamos dizer assim. Eles têm um site, que eu pus aqui, onde vocês podem ver uma página do site. Não há muitas informações, há um pouco de história em inglês, não há outras línguas, só está tudo em inglês, mas não temos muitos elementos, não temos preços, não sabemos muito bem, sabemos que é um museu, como vocês podem visitar na Europa, mas não temos mais informações. E também o que mudou entre o momento, eu fui em 2009 visitar Goa, a fazer a minha pesquisa, entre 2009 e hoje houve uma transformação que eu tive a curiosidade de pesquisar. Antigamente vocês tinham um guia que vos fazia visitar toda a casa. Atualmente vocês não têm esse guia, têm uma voz, quando vocês entram na casa, que foi gravada e que explica cada lugar onde você está, explica o que é, os elementos, etc. Vocês não têm um guia específico para vos explicar o que vocês estão a ver. Eu aqui pus para vocês uma vídeo, é muito longa, não vou passar toda a vídeo, só vou mostrar um bocadinho, que é uma vídeo feito para a publicidade deste lugar. É um documentário que foi penso eu, foi divulgado na Índia, na televisão indiana, e é em inglês. É o jornalista é um jornalista conhecido, porque eu fui pesquisar, ele faz várias visitas de locais na Índia, e aqui está neste palácio. Eu vou mostrar rapidamente um pouco o início, mas depois e vou passar assim rapidamente para vocês terem uma ideia do interior deste palácio. Mas depois não há nada, vocês não veem outras coisas, e para saber que há este sítio a visitar, só se for mesmo a pessoa própria a procurar, porque se procura assim na internet não se encontra informações. Aqui é o que eu mostrei para vocês, o site, e aqui é vídeo. Very heavy monsoons, and it crashes for around 2 to 3 days. Goa becomes very green, but we have to take care of our houses. So we have got tiles on the roof, and the roof is normally in 2-3 different. So now, and most I lived in this house till I was the age of 10. Ici, aqui, desculpa, eu ia falar francês. Aqui vocês veem, bom, ele mostra do exterior a casa, vocês ouvem música com cani, que é o dialeto, eu não disse para vocês, de Goa, e aqui ele vai fazer uma entrevista aos proprietários da casa. E depois vocês vão visitar, eu vou avançar um pouco para vocês verem, tem uma grande entrevista dos proprietários, eu já não me lembro se ele visita depois a casa. Vocês têm que ir no interior. Small open space. Now this is a very, very important place. Now this is a place where when people came from outside, E aqui vocês veem, ele explica cada sítio da casa e explica todos os elementos da casa. O vídeo dura 26 minutos, então vou passando, mas se tiverem a curiosidade depois posso mandar o link. E ainda por cima tem 2 partes, eu acho que ele dura 1 hora no total. Depois, passamos ao Palácio Figueiredo de Albuquerque.
que é um dos palácios, até devia ter posto no final, porque é um dos palácios onde o turismo é mais bem desenvolvido. Esta casa, quando eu a visitei em 2009, não se sabia muito bem onde ia chegar e o que é que ia acontecer, porque a proprietária, com muita idade, fazia visitar a sua casa, ela estava a pôr ela estava a refletir e a tentar encontrar uma maneira de desenvolver o turismo na sua casa. Ela estava a fazer uma parte da casa, estava a transformá-la em museu e outra parte em chambre d'hôte, em pousada, podemos dizer assim. Mas não se via muito bem, era um pouco confuso e não se via muito bem como é que podia desenvolver este turismo, não tinha os elementos necessários para poder chegar até aí. Só que a filha desta senhora voltou para Goa, a família vivia em Lisboa, se não me engano, em Portugal, e voltou para Goa e aí conseguiram, a partir de 2014, 2016, a dar outra dinâmica completamente diferente a este palácio. Eu vou mostrar para vocês também imagens, mas é o filho então o neto da proprietária que eu conheci na época, que se formou para desenvolver o turismo se formou aqui em Portugal para desenvolver o turismo nesta casa. Eles criaram um site que está muito interessante, eu vou mostrar para vocês. Não sei, digam-me se veem o site. Podem-me dizer? Sim, perfeitamente. Obrigada. Aqui vocês veem que eles fizeram um logotipo da casa que se chama Figueiredo House. Está tudo em inglês, não há português, não há francês, nem espanhol. Todos os sites e tudo está sempre em inglês. Vocês têm vocês têm imagens muito bonitas da casa, que até 2009 não se podiam fazer fotografias no interior da casa e agora eles optaram para divulgar. Eu penso que é uma maneira de trazer mais turistas, vendo como é o interior da casa. Vocês podem fazer uma reservação para dormir, porque a casa, vocês têm, a parte direita é a pousada, vamos dizer assim, a parte esquerda é o museu, depois tem, a família vive nesta casa, claro. E vocês podem fazer... estive a ver um pouco os preços, os quartos vocês quando reservam podem ir de 60 euros até 150 euros, os 150 euros é a suite, que é um dos maiores quartos. Há 5 quartos, se não me engano, eu posso mostrar para vocês. Aqui vocês têm 1, 2, 3, 4, 5. Há 5 quartos, aqui vocês podem ver, todos com a mobiliária típica e muito bem decorados, coisas que a proprietária, quando eu estive em 2009, queria fazer, mas ainda não estava nesse ponto. E eles conseguiram montar este projeto. Vocês podem depois ver o museu da casa. Aqui vocês têm fotografias da casa, do interior. Vocês não andam sozinhos dentro da casa, é a proprietária que faz o guia, que explica a história da casa, a história da família e a história dos elementos mobiliária que vocês têm nesta casa. Como vocês podem ver, é pessoal, mas eu acho lindíssimo. E as fotografias vê-se que são feitas por um profissional e atraem as pessoas que estão a ver o site. Depois vocês têm mais Explore, que é o sítio onde vocês indicam tudo o que se pode fazer nesta casa. Então vocês podem dormir, podem comer, há refeições tipicamente com a comida de Goa, que se chama Food Experience. Eles podem organizar para vocês uma visita de Goa, vocês podem ficar em estadia completa nesta casa e depois visitar Goa, e eles fazem organizam a visita de Goa. Vocês têm casamentos, vocês também podem fazer casamentos nesta casa, mesmo se não há muitos
quartos, mas para o banquete, vamos dizer assim, vocês podem fazer. Vocês veem aqui em cima, e eu gostaria muito, estou curiosa um dia de voltar e ir ver as lembranças, porque eu vejo aqui em cima que eles estão a desenvolver essa parte, que é importante, como vocês sabem, quando vocês visitam estão de férias, adoram trazer lembranças para casa e eles estão a desenvolver isso, e isso é importante para que a casa seja conhecida fora de Goa. Aqui vocês, por exemplo, têm especiarias com o logotipo da casa e eu acho isso muito interessante. Bom, vocês têm o contacto e depois eles... fechar, novamente, eles têm uma página Facebook que eu posso mostrar também, que eu não abri, desculpem. Rapidamente, assim eu mostro para vocês. Se calhar vou passar diretamente pelo site, que é mais rápido. Aqui vocês têm a página. Como todos sabem e conhecem Facebook, eles publicam regularmente, agora não por causa da pandemia, mas até o ano passado, eles publicam fotografias, publicam também vídeos para promoção, as pessoas que partilharam elementos. Vocês veem que eles fizeram um livro também aqui, vocês veem nesta fotografia que há um livro sobre esta casa, o que é importante para as pessoas poderem compreender a história. Por exemplo, aqui vocês veem, as pessoas que vêm visitar esta casa, há aqui muitos elementos. Eles também têm uma página Instagram. O museu, acho que ainda agora o museu custa 3 euros, o que é baratíssimo para nós os europeus. Se nós podemos comparar com as visitas aqui na Europa, para visitar um palácio é 10 euros facilmente, então é baratíssimo. Então vamos ver um pouco, eles realizaram uma vídeo para conhecer o palácio, então vou mostrar a vídeo que eles realizaram.
Aqui vocês podem mesmo visitar quase o palácio e dá uma visão deste lugar, dá vontade de visitar este lugar, penso eu. Vocês depois vão me dizer. Também o que se pode observar, e as pessoas que estão aqui a ouvir-me falar e conhecem este lugar, veem a diferença. Houve o local foi completamente modificado no exterior. O jardim, vocês podem ver, está muito mais aberto para o exterior. Antigamente havia, na imagem que vocês veem principal, vocês veem muita vegetação. Agora está tudo modificado, houve grandes obras para atrair os turistas e ser um local muito mais visível. Eu posso contar para vocês uma coisa gira. Quando eu estive em Goa, eu queria visitar este palácio e o táxi não sabia onde é que estava, e então andava sempre a parar para perguntar onde é que, como é que conseguia chegar a este palácio, o que eu acho muito estranho, e penso que agora, hoje em dia, penso que já não é a mesma coisa, e penso que as pessoas de Goa conhecem este lugar. Eu queria também mostrar este vídeo. Este vídeo para vocês foi realizado na RTP Internacional por uma goesa, não sei se posso dizer assim, que faz muitas reportagens sobre Goa, e ela mostra este palácio e mostra a proprietária e o filho a falarem sobre o projeto que eles queriam dinamizar. A Casa Museu Figueiredo tem mais de 400 anos. A família dispersa por 3 continentes, mas foi exatamente aqui que encontramos 3 gerações que se juntaram com um único objetivo: mostrar a casa ao mundo. Eu nasci em Goa, por acaso, e a mãe, em Moçambique, quando nós voltamos para Moçambique, a mãe sempre teve uma ligação muito grande a esta casa e transmitiu-nos, tanto a mim como ao meu irmão, mesmo não estando cá, tudo o que ela sentia em relação a esta casa, e mesmo em relação a Goa, ensinando-nos canções em Konkani, ensinando-nos mandó. Eu tinha uma aia goesa, e portanto houve sempre esta ligação, ainda que eu nunca tivesse, que não me lembrasse sequer, apesar de ter estado cá um ano, não me lembrar nada da casa, nem de coisa nenhuma, e sempre tive aquela sensação: um dia vou voltar à Índia, o que acabou por acontecer agora, desde praticamente 2014 que eu estou quase que permanentemente aqui. Vim em 2014, em novembro, de 3 meses, exatamente para ver quais eram as oportunidades que teria aqui, não é? E se realmente valeria a pena eu vir para cá e ajudar, ou simplesmente ficar um bocadinho e depois voltar para Portugal, só dar umas indicações. E realmente acabei por ver que a casa tinha imensas oportunidades, até na parte do homestay, para poder ajudar com o design de interiores e ajudar porque eu gosto muito também de falar com pessoas, para além de ter a minha parte de design, gosto muito da comunicação e etc. E então acho que é muito bom para mim também poder receber os convidados, e realmente acabo por ter conversas super interessantes e saber coisas. É uma cultura completamente diferente. Muitas vezes temos pessoas de todo o lado, não é? E para mim é uma parte muito interessante. E a parte disso, acabamos por ter as propriedades onde eu realmente, se alguma vez quiser investir para fazer um negócio meu, algo que eu possa gerir realmente, tenho essa oportunidade, e é algo que em Portugal acaba por não ter essa oportunidade, não é? A minha preocupação, a minha mãe nunca preparou, vamos lá, a minha geração para vir para cá, e eu tive sempre este sentimento que um dia tinha que vir. Mas queria também que a nova geração viesse. Era a única maneira de se conseguir manter. E aparentemente acho que estou, de alguma maneira, ele está a tapar esse buraco que eu sentia. O que é que vai acontecer depois de mim? E claro que vou a Lisboa, tenho filhos lá, mas a maior parte do tempo vai ser em Goa, e focada nesta casa e no manter esta casa, nas tradições desta casa, no que esta casa para mim representa, e mesmo eu acho que de alguma maneira para Goa também. E é fundamentalmente isso que me trouxe de volta para aqui. Aqui vocês podem ver então qual foi essa relação e o que é que a proprietária queria transmitir. Este vídeo foi em 2014, então vocês podem ver
a evolução, e neste vídeo vocês podem ver um pouco o exterior, como foi modificado comparado com o vídeo que vimos anterior. Vemos que houve uma limpeza e uma restauração do palácio importante. E esta maneira de desenvolver o turismo, penso que vai trazer cada vez mais pessoas a visitar este lugar, e pode ser um modelo, vamos dizer assim, para os outros palácios. Aqui vamos para outro palácio e depois falarei em geral sobre os 4 palácios. Aqui um palácio se chama Palácio do Dião, que é um palácio que foi comprado com o objetivo de o restaurar e o transformar para o turismo. O proprietário foi, não falando português, foi para Portugal e tentou recuperar todas as plantas da casa, ver como é que a casa era antigamente para poder restaurar no idêntico esta casa. Ele teve um grande trabalho, foi ele próprio com a mulher que compuseram a casa e o exterior, os jardins. Esta casa, os proprietários continuam a viver. Vocês podem fazer a visita guiada. A visita não tem um preço, vocês dão o que querem. E o proprietário explica toda a história da casa e também a própria história dele, e como é que ele conseguiu comprar todos os elementos, os móveis, para conseguir novamente dar uma vida a esta casa, porque quando comprou a casa não havia mais nada no interior. Aqui ele também, nesta parte da casa, vocês podem ver numa destas fotografias, vocês podem fazer refeições por 10 euros, mais ou menos. Os 2 elementos, e não temos mais nada, temos o site internet, que eu posso mostrar para vocês. Está aqui, mas não temos Facebook, não temos Instagram. Pronto, vocês têm um pouco da história e têm outros elementos, só têm em inglês, claro, e têm fotografias lindíssimas da casa que têm aqui. Mas depois não há outras coisas, há um logotipo também que foi feito, por exemplo, mas é verdade que não tem mais elementos sobre a casa, nem sobre a promoção desta casa. Eu vou mostrar rapidamente. Aqui vocês podem ver um pouco a casa. Não vou pôr não, desculpem, voltou outra vez tudo para trás, enganei-me. Não vou pôr novamente todo o vídeo, mas só um bocadinho para vocês verem como é a casa no interior. Aqui vai, desculpem. Good afternoon, sir. What kind of wood is this? Rose, yeah? Recreation book, which we have a collection of stamps and coins. Portuguese have spent 451 years ago. Every important historical event is portrayed on a stamp. Vocês podem ver aqui que não tem a mesma prestação, eu digo em francês, a mesma coisa que o outro palácio. O outro palácio vê-se que é um palácio de família, com toda a mobiliária antiga. Aqui foram elementos comprados e não têm, penso, o mesmo valor que a outra, mesmo se está com todos os elementos possíveis que ele pôde comprar. Aqui é um vídeo amador, não é um vídeo de promoção, era só para mostrar um bocadinho para vocês como é o palácio. E depois vocês têm o último palácio, que é o Palácio Menezes de Bragança. Este palácio, como eu vos disse, foi o primeiro a abrir as portas ao turismo.
com esta senhora que vocês têm em fotografia, que é a proprietária. Ela morreu há 2, 3 anos, se calhar mais, porque o tempo passa tão depressa. Ela própria sempre fez a visita do palácio e contava a história da vida dela e do palácio. Este palácio está dividido em 2. Tem uma parte onde ela vivia e tem uma parte da outra família. Vocês podem visitar as 2 partes. Uma parte tem todo uma mobiliária muito bonita, a outra parte é um pouco um palácio de decadência. Vocês veem os móveis partidos e veem que não tem o mesmo valor. Esta senhora abriu sempre o palácio para visitas. Portugal fez um documentário sobre esta senhora, que é muito interessante. Foi pena que ela já não está. Chama-se A Dama de Chambord e é muito interessante de ouvir a história dela. Eu vou mostrar só o vídeo porque não é um resumo, só é algumas imagens do filme. Se vocês gostam e querem saber mais sobre esta senhora, podem ver o vídeo e assim entendem toda a história desta dama de Chambord. Aqui, para vocês entenderem, ela, durante as chuvas, a moção, ela vai para a Europa, ela volta para Portugal e depois, quando acaba a moção, volta para Goa e então vocês vão ver, ela está a abrir o palácio. Está a abrir o palácio. Vocês aqui viajam para Goa. Oi. Ela está a abrir a casa toda. Aqui vocês estão no salão do baile. Lindíssimo este lugar.
assim, é longo o início do vídeo, mas é o princípio do filme. Vocês depois têm, ela conta a história da família dela, vocês veem partes do palácio, é muito interessante. Mas a nível turístico não há nenhum site, não há nenhuma publicidade. Eu tive estes últimos dias à procura de informações, não tive nenhumas informações, eu penso que temos que ir lá e ver o que é que se está a passar. Não temos nenhumas novidades deste palácio, não sei se o Luís tem algumas novidades, mas é triste como ela morreu, não sabemos o que é que está a acontecer. Eu sei que continua a haver visitas, porque eu encontrei coisas, mas depois não sabemos em que estado está o palácio. Esta senhora também fazia não visitar, mas alugava a casa para filmes. Muitas vezes houve grandes filmes que foram feitos nesta casa, só que ela começou por abandonar essa ideia porque as pessoas não faziam muita atenção aos móveis e às vezes partiam os móveis, então era complicado estar a negociar que lhe pagassem para compor os móveis que tinham partido. Depois eu tive a ver onde podíamos encontrar informações sobre estes palácios. Muitos deles, vocês podem ver, estão em sites que toda a gente conhece, como Lovely Planet, Expedia, Tripoto, Booking, que é a Figueiredo, estão no Booking. Vocês têm Holiday Homes, depois têm muitos vídeos no YouTube. Vocês podem encontrar, se querem ver, pessoas que visitam, não documentários, alguns documentários, mas não há muitos, sobretudo pessoas que visitaram, que filmaram as visitas. Há um grande problema de ligação entre estes palácios. Não vemos uma verdadeira dinâmica que poderia trazer muitos mais turistas nestes locais. Não há uma dinâmica à volta destes palácios. É pena que não troquem ideias. Por exemplo, em Portugal e nas fazendas de café há uma associação que foi criada e que tenta desenvolver e pôr os proprietários juntos para tentar trazer uma dinâmica. Há eventos que são criados no Brasil. Vocês têm no mês de junho o Festival da Música Clássica. É um momento onde as casas estão abertas para ouvir música e esta dinâmica traz muita gente nesses locais, mesmo se as pessoas não vêm supostamente para visitar, mas ao final ficam conhecendo estes locais. E aqui em Goa penso que falta isso, falta essa dinâmica de eventos, de promoção, mas com todos os palácios e não só. Não há um roteiro, por exemplo, vocês se vão a Goa não têm um roteiro que faça visitar todos os palácios. E é pena, porque se poderia ter um roteiro de visita dos palácios e ao mesmo tempo visitar Goa, fazer os dois, porque seria uma boa maneira. Vocês viram o mapa que eu mostrei para vocês, há vários palácios em vários sítios em Goa e poderia-se fazer um roteiro em vários sítios de Goa. Isso é pena, não está ainda desenvolvido. Como vocês viram, só o Palácio Figueiredo que conseguiu ultrapassar essa dinâmica, mas até agora não encontramos outras informações comparado às fazendas de café, que têm uma dinâmica completamente diferente e muito mais aberta ao turismo. Então, sobre as fazendas de café, há um guia para visitar. Um dia, se calhar, poderei fazer para vocês uma conferência sobre as fazendas de café, mas para mostrar como a dinâmica é completamente diferente e também o que é giro. Vocês visitam para voltarem na história, as pessoas vestem-se com roupa da época para visitar as fazendas e isso traz completamente outra dinâmica e vocês podem viajar para o século XIX em poucos momentos. Pronto, eu acabei. Obrigada por me terem ouvido e se tiverem algumas perguntas podem as fazer.
Vou só agradecer a sua magnífica apresentação, que depois da tese realmente, nós, em poucos anos, realmente você confirmou a sua vocação, de especialista da comunicação. Isso é extremamente interessante e bom, eu espero que os estudantes presentes possam fazer, eles próprios perguntas, porque, na área do turismo pode ser interessante